Boa tarde. Cabo Verde está conta até o momento com 121 casos positivos de Covid-19. Familiares de paciente com Covid na São Vicente foi integrado na lista de contaminados no país. Na última atualização, o presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública volta a reforçar sobre cuidados de prevenção e higiene para fazer face a esse combate. Nós reforçamos essa chamada de atenção, sobretudo para as ilhas que já saíram do estado de emergência, que é para não baixarem a guarda, porque ainda continuamos com casos no país e temos que ver o país como um todo. É sempre importante a implementação de medidas preventivas, sempre lava a mão com água e sabão regularmente, utiliza álcool gel, hora que sai, chega a casa, lava a mão, se esteve em algum espaço que tem alguma possibilidade de ter pessoa infectada, se toma banho, tira a roupa, põe de lado, limpa as superfícies, põe 1 litro de água com um colher de lixívia, passa superfícies, mesa, cadeira, tudo onde alguém está pondo de vez em quando, sobretudo que as pessoas que têm a escada, que têm que entrar para a escada ou para o corrimão, isso é muito importante, implementa as medidas preventivas ali. Distanciamento social é fundamental, evita aglomerados, mesmo que alguém tenha pressa, mas às vezes pressa provoca alguma situação que está por nossa pessoa em risco, então não evita que os lugares onde está alguém, que festa, fica para a hora que a coisa normaliza. Funeral é triste, não está sempre acompanha pessoas, mas não tem que respeitar também aquele estado que não está gosta bem mínimo possível de pessoas mais familiares que devem acompanhar e fazer possível para que realmente mantenha a distância mínima de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de longe do companheiro, que é para poder que tenha risco de apanhar vírus, mas vírus que tem hoje, o vírus está elevado, então nós nunca estamos conseguindo, mas ele está esquivando sempre, não tem que ter sempre em atenção, lugares que pode estar contaminado, evita sempre a infecção, é um hábito que não tem que apanhar sempre e que é muito importante. Em relação a quem deve ser aplicado o teste que pesquisa anticorpos, ele vem ajudar a esclarecer as situações que não ficam bem esclarecidas com o teste de PCR. E neste caso de São Vicente ajudou, porque os membros da família tinham feito o PCR na altura que se fez o diagnóstico do caso positivo, e o resultado foi negativo. O teste de PCR identifica material genético do vírus, e isso quer dizer que, na altura, já não tinham o vírus. Aí é que aplicamos o teste para a identificação de anticorpos, que é a defesa que o organismo fabrica contra determinado micro-organismo, e aí o resultado foi positivo. Considerando a ligação epidemiológica que esses membros tinham com o caso positivo, nós passamos a considerar essas pessoas como também pessoas que tiveram Covid-19. Porque o vírus fica no organismo durante um certo período de tempo, identificável pelos testes disponíveis. A partir daí, o que se identifica são os anticorpos. Por isso é que, inicialmente, fizeram o teste de PCR e o resultado foi negativo, e quando se fez o teste de pesquisa de anticorpos, foi positivo. Isso significa que eles tiveram contacto com o vírus e, como eu já disse, perante a ligação epidemiológica que tem com o caso positivo ao PCR, daí nós consideramos que esses casos também tiveram infecção por Covid. E na Moçambique já foi prolongado o estado de emergência, no momento que a população que se cumpre com as regras de restrições, o que dificulta o combate ao coronavírus. Mais 30 dias de restrições no âmbito de estado de emergência no país. A medida foi tornada pública na noite da última quarta-feira pelo chefe do Estado, Filipe Jacinto Nunes, durante a sua comunicação à nação. Decidi declarar a prorrogação do estado de emergência com início às 0 horas do dia 1 de maio de 2020 e término às 23h59 do dia 30 de maio de 2020. A prorrogação do estado de emergência não vem por acaso. É que 30 dias depois, cidadãos aí que ignoram medidas de prevenção à Covid-19, colocando assim em risco suas vidas,
vidas dos seus entes queridos e, por que não, de toda uma nação. Falta de observância de distanciamento social, o não uso de máscaras e aglomerados, a falta de observância da lotação de viaturas são algumas das infrações cometidas em meio ao estado de emergência. Temos ainda constatado que, apesar do aumento dos casos de contaminação, há um relaxamento na postura dos nossos compatriotas em relação à prevenção e à contenção da propagação desta pandemia. Esta situação pode conduzir a curto e médio prazo a um aumento exponencial de casos com consequências dramáticas para as famílias e para todo o país. E exemplos não faltam. Sim, o que lhe leva a carregar 4 pessoas em cada banco? A situação do trabalho. Quantas vezes nós já te chamamos a atenção? Quantas vezes nós te chamamos a atenção? Então, nós vamos te notificar. O senhor vai parquear a viatura, não vai fazer mais chapa, porque não está a querer cumprir. Estas foram algumas das razões que levaram o chefe do Estado a prorrogar o estado de emergência. Este politólogo aplaude a decisão do chefe do Estado. Para mim é decisão acertada, olhando para o cenário atual, como é que a situação está a evoluir. Também quero crer que o Presidente da República teve bom aconselhamento dos especialistas. Então, acho que é a decisão acertada, que era de esperar. Ele acrescenta que, para melhor cumprimento, o Estado devia chamar as forças de defesa e segurança. Em Angola, máscaras descartáveis já escasseia no mercado e que esse kit existe preço exagerado. No entanto, pessoas se apostam nas máscaras caseiras. A população tenta a seu jeito cumprir com as medidas de prevenção orientadas pelo Ministério da Saúde. Nas ruas, boa parte dos cidadãos usa as máscaras, apesar de existirem alguns negligentes, que também não são poucos. Quanto ao tipo, este varia entre descartáveis e outras feitas de pano. Um dos produtos mais procurados desde que foi decretado o estado de emergência são estas máscaras. A procura é tanta e a oferta é tão pouca que esta é a 9ª farmácia que procuramos hoje e não existem máscaras. Por causa disso, o preço disparou, o que fez com que a população tivesse de encontrar então outras alternativas. As máscaras de pano têm sido uma destas alternativas. Confeccionadas por costureiros em vários pontos do Luanda, elas chegam a custar entre 100 a 200 kwanzas. A procura por elas tem sido grande, principalmente porque não tem como pagar tanto pelas descartáveis, mas a preocupação está em como elas têm sido utilizadas. Repara que muitas pessoas usam a máscara deixando o nariz de fora. Esta mulher colocou a mesma debaixo do queixo e outras pessoas ainda voltam a colocar a mesma máscara várias vezes, ato que este médico reprova. A máscara tem que tapar nariz e tem que tapar a boca. Nariz e a boca são órgãos que podem permitir a entrada dos vírus ou de bactéria ou qualquer outro agente. Então, a máscara vai proteger aquela pessoa de não liberar e também vai prevenir a pessoa que não está infectada para não se infectar. Foi durante a explicação do doutor que eu me apercebi que também usava a máscara de forma contrária. Esta parte fica para fora e esta parte fica para dentro. Quer dizer que eu e estou a usar aqui ao contrário. está ao contrário. Essa máscara descartável, uma vez que você tira, durante 2 horas, porque foste no banheiro, e voltares a usar, não pode. Antônio Moata encontrou nesta procura por máscaras uma fonte de renda. Ele, que andou desempregado durante muito tempo, começou a confeccionar máscaras de pano. Diariamente é capaz de fazer mais de 80 e vender mais de 50. Este jovem é um dos seus compradores. Esqueceu a única máscara que tem e disse que decidiu comprar outra para não ser interpelado pelos polícias. Esse descartável, às vezes você vai na farmácia onde vende essas máscaras e não encontra que já acabou. Então, por isso que compramos esses aqui. Para quem usa as máscaras de pano, o doutor também chama atenção para alguns aspectos. Explica qual é a melhor forma de as lavar. Você vai lavar essa máscara do pano, no caso desta aqui, com água quente. Água quente, mete omo, depois lava com sabão. Terá a capacidade de destruir qualquer agente patogênico que a máscara pode conter. Tecido adequado para fazer as máscaras, o doutor também chamou a atenção. Nem todo o tecido é apropriado.
aqueles tecidos muito frágil, leve, transparente, não pode. Não pode. Porque a gotícula pode tocar e automaticamente penetrar. Na Angola, um novo laboratório para a realização de testes também entra em funcionamento e sua capacidade aumenta para 371 testes por dia. O laboratório está instalado no Instituto Nacional de Luta contra a SIDA e a sua entrada em funcionamento vai, segundo o Ministério da Saúde, permitir que a capacidade de processamento de testes aumente para 371 por dia, um número que representa mais do triplo da capacidade anterior, que era de 91 amostras diárias. Neste caso, o novo laboratório irá processar 280 amostras. As autoridades de saúde garantem que essa capacidade de testagem poderá ainda ser aumentada nos próximos dias, com a entrada em processamento do laboratório do Hospital Militar em Luanda, que está igualmente projetado com a capacidade de 280 amostras por dia. A nível mundial, Covid-19 já infecta mais de 3,3 milhões de pessoas e cerca de 233 mil mortes. Números assustadores que o Talibã tem mais cuidado. Nós não só fazemos parte, fazemos também e fica na casa com o Record TV.